O financiamento de pesado funciona da mesma forma que o financiamento de leve? Não. O financiamento de veículo leve, de certa forma, ele acaba sendo mais simples e mais barato do que um financiamento de pesado. Quando a gente fala do primeiro caminhão, a gente tem ali um motorista, né, que trabalhou durante um período, e aí ele gostaria de comprar o primeiro caminhão dele para que ele possa ter a própria operação de transporte. Para esse motorista vai ficar um pouco mais complicado de ele fazer o primeiro financiamento, porque existem algumas regras específicas. E quais são essas regras específicas? Ele vai precisar dar um valor de entrada maior, né? O financiamento, geralmente, ele faz a solicitação de 50% de entrada ali naquela operação para que ele possa financiar o restante. Além disso, também tem um período mínimo de trabalho. Muitas vezes, a maioria dos bancos exigem que aquele motorista tenha trabalhado pelo menos 2 anos, né, tenha exercido pelo menos 2 anos dentro do segmento de transporte, para que ele possa ter uma chance de aprovação. Então, o financiamento, ele acaba necessitando de uma estrutura, necessitando de um planejamento maior do que um financiamento de veículo, né, que ele já não tem essa via de regra com questão de trabalho, com questão de vínculo, com questão do percentual de entrada, né, por via de regra. O financiamento de pesado por si só, ele também não financia 100% do valor ali da operação. Né? A gente consegue financiar 100%? Consegue, porém vai depender ali do que a gente vai negociar com aquele cliente, vai depender do caminhão que ele quer comprar. Então, depende de diversos fatores, mas, em geral, o banco vai financiar de 90% a 80% o financiamento máximo sobre aquela operação, sobre aquele valor, né, do caminhão, ou até mesmo do implemento que ele está querendo fazer a compra ali. Uma forma alternativa, né, de o cliente fazer a compra do primeiro caminhão sem ter que dispor muitas vezes desse 50% de entrada, ou não precisar ter esse vínculo de pelo menos 2 anos de trabalho dentro do segmento, é utilizar do meio de compra da carta contemplada, né, a carta de crédito de consórcio já pronta para utilização. Funciona praticamente da mesma forma que o financiamento, a diferença é que ela não vai ter essa via de regra do tempo de trabalho, né? Pode acontecer de ele encontrar cartas abaixo de 50% de entrada e, além disso, a operação também é mais barata. A taxa que está sendo aplicada ali naquela carta de crédito vai ser menor do que a taxa de um financiamento. Até porque a gente está falando de uma taxa Selic alta, na casa dos 14%. Né? Então, o consórcio ele vai ser mais barato. E também vai ter um processo de compra mais rápido do que se a gente falasse de uma programação de compra através do consórcio convencional. É um pouquinho mais demorado do que o financiamento convencional, mas a diferença não é tanta. O prazo se diferencia entre o financiamento convencional e a carta contemplada, porque na carta contemplada, essa pessoa ela vai fazer a compra da carta do investidor que contemplou aquela cota, né, vai transferir para o nome dele para que aí ele possa iniciar o processo de faturamento, que é o processo de compra em cima do veículo, vai passar por análise de crédito, a garantia também é analisada, e aí vai ser liberado o valor ali de pagamento para o comprador, e aí ele vai poder buscar o caminhão dele. Mas existe essa alternativa, que acaba sendo mais barata e, de certa forma, menos burocrática do que o financiamento convencional sobre o veículo pesado.